Olá, tudo bem? Porque todos que dizem que Jesus vai voltar é mentiroso. Pregador, religioso, estudioso, professor de teologia, teólogo, todos que dizem que Jesus ainda vai voltar é um grandíssimo mentiroso. Vamos ler algumas passagens que diz respeito quando é que foi prometido pelo próprio Jesus a sua volta. Pelo próprio Jesus foi prometido. Não foi, eu acho que foi por causa que eu acho que foi. Não. Está escrito. Palavras do próprio Jesus quando afirmou que quando seria a sua volta. Mateus capítulo 10, versículo 23. Jesus estava falando com os seus discípulos, Jesus estava instruindo os seus discípulos no evangelismo, a respeito de evangelizar. Inclusive, nesse próprio capítulo 10, no versículo 5 e 6, Jesus anunciou, Jesus ensinou, Jesus mandou os seus discípulos evangelizar apenas os perdidos da casa de Israel. Não era para tomar caminho nem de samaritano, nem dos gentios. Chegando no versículo 23, Jesus disse assim: quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra. Porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Será que nós ainda temos discípulos com 2000 anos andando lá por Israel? Será que existe algum desses discípulos que ouviram isto lá no ano 30 ao ano 33, que estão no meio do fogo cruzado entre o Irã e Israel? Jesus falou que antes deles percorrerem aquelas cidades ali, naquela época, Jesus, o Filho do Homem, ia voltar no seu reino. Mateus capítulo 16, versículo 27 e 28. Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os anjos, com seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. O livro do Apocalipse, João, Cristo e os anjos. Versículo 28. Garanto a vocês que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. Então Jesus estava falando com os discípulos, com outros ali, e Jesus garantiu: muitos de vocês não passarão pela morte antes de verem a volta do Filho do Homem, antes de ver a volta de Cristo. Vindo como? Vindo no seu reino, trazendo o seu reino, estabelecendo o seu reino. Se Jesus ainda não voltou, ouvintes daquela época estão aí com 2000 anos de idade. O principal aqui ouvinte que não morreu, quem foi até a volta dele? O apóstolo do amor, João. Ele não morreu. Ele esteve lá na ilha de Patmos quando Cristo voltou. Eu vou te mostrar. Mateus capítulo 24, versículo 30. Deixa eu ler o 29 e o 30. E, logo depois da aflição, da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, uma referência a Israel, a lua não dará sua luz aos judeus, e as estrelas cairão do céu, as 12 tribos de Israel, e as potências do céu serão abaladas. Versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão. Quantas tribos eram? 12 tribos, 12 filhos de Jacó, que passou a se chamar Israel. E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Quem é que ia ver a volta de Jesus? Os que faziam parte das 12 tribos. Por quê? Porque o juízo de Deus
Foi prometido a eles, foi prometido à nação de Israel. O juízo nunca foi prometido a nós, gentios. Então quem ia se lamentar eram as 12 tribos. Mateus capítulo 26, versículo 64. Quando Jesus estava preso lá no Sinédrio, Jesus estava sendo investigado, Jesus estava sendo julgado no Sinédrio, né? E o sumo sacerdote perguntou para ele se ele era o filho de Deus e ele não respondia nada. Aí no versículo 64 de Mateus 26, disse-lhe Jesus: Tu o disseste, digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. O sumo sacerdote está vivo? Aqueles que estavam no Sinédrio ainda estão vivos? Porque Jesus disse a eles, Jesus dirigiu a palavra a eles, dizendo: em breve vocês verão o Filho do Homem vindo. Não estão vivos, né? Eles não têm 2000 anos. Romanos capítulo 13, versículo 11. Paulo disse: façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. O grande dia estava chegando. O fim, o juízo final estava chegando. O grande dia do Senhor estava chegando. E o que aconteceu durante o dia do Senhor? Do ano 66 à metade do ano 70. Apocalipse capítulo 12, versículo 10. E foi expulso o acusador de nossos irmãos, disse João. Quem eram os irmãos de João? Judeus. E quem é que foi expulso? O que os acusava, o que os escravizava, os que os sentenciava, que eram as leis de Moisés. Por isso que Paulo fala para eles despertarem do sono, porque a salvação estava mais perto do que eles imaginavam. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 9. Tudo isso que eu estou falando, depois você vai anotando e questione o seu professor de teologia, questione o seu pastor, o bispo, questione o seu professor da escola dominical, questione o catecismo, a crisma, a peste aí. Olha aqui, o que vocês podem me responder a respeito disso? 1 Coríntios capítulo 7, versículo 29. Olha o que Paulo disse. Isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. O que resta é que também os que têm mulheres sejam como se não as tivessem. Deixa eu ler no outro texto. O que quero dizer é que o tempo é curto. De agora em diante, aqueles que têm esposa vivam como se não tivessem. Por que Paulo falou essa situação para os casados? De agora em diante, vivam como se fossem solteiros. Por quê? Porque a tribulação estava chegando. E a tribulação só aconteceu por causa da volta de Cristo, que veio para tribular justamente os israelitas, os judeus. Cristo veio para o seu tribunal, e o tribunal foi para juízo contra as 12 tribos de Israel. O próprio Jesus disse, eu nem marquei aqui, mas eu posso ler para você, o próprio Jesus disse em Mateus, capítulo 19, versículo 27 e 28, olha aqui. Então Pedro lhe respondeu, nós deixamos tudo para seguir-te, que será de nós? Jesus lhes disse, digo a vocês a verdade, por ocasião da regeneração de todas as coisas, a renovação de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar no trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Simples, cara pálida. Ano 2025, mês de junho, aonde estão as 12 tribos de Israel? Não existe mais. Quando aconteceu o fim das 12 tribos de Israel?
durante o juízo, no julgamento que aconteceu na metade do ano 70. Já vai fazer 2000 anos que aconteceu. E Jesus voltou exatamente para quê? Para julgar as 12 tribos de Israel. Jesus disse aos seus discípulos que eles iriam sentar, claro, isso iria ser uma forma espiritual, eles iriam sentar para julgar as 12 tribos de Israel. Por isso que lá no livro do Apocalipse você vê 24 anciãos, sendo 12 uma representação das 12 tribos de Israel e 12 uma representação espiritual dos 12 discípulos. E Deus sentado no trono, e Cristo sentado no trono. Por isso dos 24 anciãos. Então não tem sentido, não tem mais 12 tribos de Israel. Então não faz mais sentido Jesus voltar. Vai voltar para julgar quem? Estamos aqui, então, agora eu quero te mostrar 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11. Paulo disse assim: essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós, para eles lá no tempo de Paulo, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Essas coisas aconteceram a eles como exemplo. Depois você lê o contexto. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado ao fim dos tempos. Paulo e os demais discípulos estavam vivendo os últimos dias. Eles estavam vivendo o final dos tempos. Final de que tempo? Final dos tempos da lei de Moisés. Final dos tempos dos mandamentos de Moisés. E a volta de Cristo veio para o quê? Para dar fim aos mandamentos de Moisés, para dar fim à escravidão, para dar fim ao templo que havia em Jerusalém, para dar fim aos desobedientes, aos idólatras, aos orgulhosos e soberbos. E o fim dos tempos foi lá no tempo de Paulo. Não existe mais final dos tempos. Final dos tempos foi a volta de Cristo. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Olha aqui, ó. O que Apolo, para mim, foi o escritor da carta aos Hebreus? Apolo, não Paulo. Paulo com certeza não foi. Não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns. Quem é que tinha costume de se reunir? Porque a carta aqui era aos Hebreus. Os hebreus tinham costume de se reunir aonde? Em sinagogas ou no templo que havia em Jerusalém. Não deixemos nossa mútua congregação, como é costume de alguns, como é costume dos judeus. Antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, ou ainda mais, quanto vedes que se aproxima aquele dia, que se aproxima o grande dia. Que grande dia era esse que estava se aproximando? O grande dia do Senhor, que aconteceu entre 68 e a metade do ano 70. No caso aqui, como esse livro foi escrito em 68, essa carta aqui, ele estava falando do período da grande tribulação. As primeiras guerras, os primeiros conflitos começaram em 66, quando os romanos começaram a lutar, começaram a guerrear contra os judeus. Por quê? Quando você lê Daniel capítulo 9, versículo 26 e 27, deixa eu ler para você aqui, você vai ver que foi um acordo quebrado. Um acordo de uma semana. Aqui, ó, 9, versículo 26 e 27. Deixa eu ver como está aqui. Depois das 62 semanas, o ungido será morto, e já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo, que lugar que era esse? Jerusalém. O lugar santo, o templo que havia. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. Quando é que foi destruído isso? Na metade do ano 70. O fim virá como uma inundação. Guerras continuarão até o fim. Quando começaram essas guerras? Em 66, e até o fim dessa situação, haveria guerra. O fim virá como uma inundação, guerras continuarão até o fim. E
desolações foram decretadas, destruições foram decretadas. 27. Com muitos ele, quem? O governante queria vir. Com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. Uma semana são 7. 7 dias, 7 anos. No meio da semana ele dará fim ao sacrifício e à oferta. Na metade do acordo, começou em 66 até a metade do ano 70, deu 3 anos e meio. Foi exatamente na metade do ano 70 quando foi dado fim ao sacrifício e à oferta. Por quê? Aonde eram levados os sacrifícios e ofertas dos judeus? No templo que havia em Jerusalém, considerada como a cidade santa. Então, 66 é a metade do ano 70. Quando você lê Hebreus, que foi escrito em 68, ele fala, não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se aproxima aquele dia. Então os judeus deviam se reunir ainda mais, como era costume deles, porque o grande dia estava vindo, o grande dia do juízo, o grande dia do Senhor, que ocorreu exatamente na metade do ano 70. Um pouquinho antes de 69, Jerusalém foi cercada pelo exército romano. Começou a aflição dos judeus, aprisionados lá dentro. Segundo Flávio Josefo, tinha cerca de 3 milhões de judeus lá dentro. Porque 1 milhão foi levado como escravo, 1 milhão foi morto à espada e 1 milhão passou pelo fogo, que foi colocado em Jerusalém, pelo batismo de fogo. Consegue entender? Então, ainda mais que o dia se aproxima. E o grande dia, o dia do juízo, foi quando Cristo voltou. Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Eis que vem com as nuvens. Qual o significado do Filho do Homem vir por sobre as nuvens? A profecia de Daniel, capítulo 7, versículo 13. Quando se falava, Jesus falou para o sumo sacerdote, em breve vocês verão o Filho do Homem vindo por a nuvem. Paulo falou sobre isso, era o quê? Era se referindo à profecia de Daniel, no capítulo 7, 13. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o transpassaram, até os que perfuraram Jesus, iria ver a sua volta. Eu pergunto a você, os soldados romanos ainda estão vivos? Os soldados que furaram o lado de Jesus, que furou as mãos de Jesus, que furou os pés de Jesus, que o penduraram naquele madeiro, eles estão vivos? Não, mas aqui diz que eles iriam ver a volta de Jesus. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Ainda existem as 12 tribos de Israel? Não. Porque todos que dizem que Jesus vai voltar é mentiroso? Com certeza a respeito dessas passagens. Agora, a parte principal, o fechamento desse vídeo. Quando estava andando Jesus, Pedro e João, após a ressurreição, ou seja, quem estava ali era o Cristo glorificado. Em João capítulo 21, versículo 22, Pedro perguntou, um versículo antes, Jesus, como será a morte? Como é que João irá glorificar a Deus? No versículo 22 de João 21, Jesus disse assim, Jesus respondeu a Pedro, se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que importa? Quanto a você, siga-me. Então ele deu aqui uma deixa, ele deu uma pista. Pedro, se eu quiser que João permaneça vivo, até que eu volte, ninguém vai tirar a vida dele, ninguém vai conseguir, vai matá-lo. Por quê? Porque a minha vontade é que ele fique vivo, correto? Aí você vai para Apocalipse, no capítulo 1, versículo 9 ao 11. João estava preso na ilha de Pátimos. Eu, João, e também vosso irmão e companheiro na aflição, aflição é tribulação, e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos
por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Olha o que João falou. Ele estava preso por causa do testemunho de Jesus. Lembra? João 21, 22? Pedro, se eu quiser que ele fique vivo até que eu volte, o que te importa? Nero diz que jogou ele no tambor de óleo. Não conseguiu matá-lo, não conseguiu tirar nenhum pelo do seu corpo. Nero foi e falou, coloca esse pé rachado lá na ilha, lá e deixa ele morrer no meio das pedras, lá na ilha. Versículo 10. Pedro falou assim, João falou assim, eu fui arrebatado no Espírito, eu recebi uma inspiração na minha mente, no meu cérebro, no meu entendimento, no dia do Senhor. O dia do Senhor, falado pelos profetas, sempre se referiu ao juízo de Deus, sempre se referiu a um período de trevas, de destruição, de vingança, de ira por parte de Deus. Então, eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta. Quem é que falou com voz de trombeta com João? Versículo 11, que dizia, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês, escreve no livro e envia 7 igrejas. Deixa eu colocar isso aqui em outro texto, que eu quero ler uma passagem maravilhosa para você aqui, ó. Aí, versículo 17 ao 19, no mesmo capítulo 1, que coisa linda. João disse, quando ouvi, caí a seus pés, como morto. Ele, porém, colocou a mão direita sobre mim e disse, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Quem é que João estava vendo? 18, sou aquele que vive. Estive morto, mas agora vivo para todo o sempre. E tenho as chaves da morte e do mundo dos mortos, da sepultura. 19. Portanto, escreva o que você viu, tanto as coisas que estão acontecendo agora, como as que acontecerão depois. O período do dia do Senhor foi entre 66 e a metade do ano 70. O período da guerra entre romanos e judeus foram 3 anos e meio, 1.260 dias ou 42 meses, ou metade de uma semana, metade de um tempo. Foi o tempo que durou isso daí. Então, conforme essas passagens que eu te mostrei, fica claro que todo aquele que fala que Jesus ainda vai voltar é um mentiroso, é um canalha, é um ladrão, é um mercenário, é um hipócrita, é um falsário, é um estelionatário, é um pilantra. Porque está todo escrito. Isso eu peguei versículos soltos. Se for para pegar capítulo inteiro, aí o estrago é maior. Se você pegar capítulos que mostram que o juízo seria e foi contra aquela geração. Eu esqueci, também, próprio Jesus disse em Mateus capítulo 24, versículo 34. Esqueci dessa passagem. Olha aqui, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Tem outra passagem que fala aqui, ó, Mateus 24, 36, mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai, que era Cristo. Veja, naquele período, naquele ano, entre o ano 30 e 33, Jesus não sabia o dia e a hora, porém ele sabia o ano, porém ele sabia quando iria acontecer, porque ele falou que não passaria aquela geração. Quando nós vamos para Apocalipse, cadê aqui? Apocalipse, deixa eu só procurar aqui, ver se eu acho, no capítulo, deixa eu ver aqui, 9, versículo 15, Apocalipse 9, 15. Olha que coisa linda. E foram soltos os 4 anjos. Isso daqui, se você ler a partir do versículo 13, se referiu ao exército romano. Então foram soltos 4 anjos
que estavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. Aonde é que foram mortos 1/3 da população? Lá em Jerusalém. Zacarias falou. Tem outras passagens que falam que agora eu não me lembro. Lá em Zacarias falou que seria dividido em 3. Uma parte seria morta à espada, uma parte seria como escravo e uma parte iria passar pela purificação com fogo. Então olha aqui. Quando você lê Mateus 24:36, sobre o dia e a hora lá, não sabia. Mas quando chegou o grande dia do Senhor, aí foi falado, quando chegou o dia, a hora, o mês e o ano, foram soltos 4 anjos que estavam amarrados junto ao rio Eufrates. E avançaram, começaram a guerra na Judéia. Em 69, avançaram, em 69, cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada. E a metade do ano 70, quando o exército romano entrou, invadiu Jerusalém, foi quando a cidade foi queimada quase que totalmente, e o templo foi queimado, aniquilado até os alicerces, tá bom? Então, se alguém falar que Jesus vai voltar, e se você tiver esse conhecimento, olhe bem na cara dela e diga assim, você é um mentiroso. Você é uma mentirosa. Ah, mas não é... Quer que eu te explique? Senta aqui. Aí você pega todas essas passagens que eu passei, vai marcando aí, faça um estudo e grave isso na sua cabeça. E quando você questionar algum pregador, algum professor de teologia, você vai ver a vergonha que ele vai passar. Porque você tem tudo escrito na Bíblia, tá bom? Então eu peço que, humildemente, se for possível, contribua com o nosso trabalho. Curte aí, ó, aperta o coraçãozinho, comenta, compartilha esse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho. E claro, se você quiser dar uma forcinha a mais para nós, vai lá na descrição, tem os dados lá que você pode estar nos ajudando, né? A pagar uma água, a pagar uma luz, a comprar um equipamento melhor, sei lá, ajuda de alguma forma, tá bom? Um beijo no seu coração, um aperto de mão, um abraço, até a próxima, se assim o Pai do nosso Espírito que habita dentro de nós permitir. Tchau, tchau.